Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Wiki Diz Podcast. Esse podcast que foi feito para contar histórias e compartilhar processos. E o episódio de hoje se chama O que fazer quando não sabemos o que fazer. Quando me veio esse título na cabeça, eu achei muito interessante, mas eu tive muita dificuldade de escrever esse episódio porque eu não sabia o que fazer nos momentos que eu não sabia o que fazer. Então eu já queria informar aqui no início dele que esse episódio não é para servir como um manual de instruções, como um guia ou qualquer coisa nesse sentido. Mas eu acho e eu espero que ele possa te fazer uma companhia e que, quem sabe, ele te ajude a te despertar algum outro insight em relação a essa sensação. E eu entendi que a primeira coisa que a gente pode fazer em relação a esse sentimento de não saber muito o que fazer é entender ele. Teve uma época que eu estava muito com essa sensação, e é engraçado porque não era porque a vida estava difícil, ou tinha algo muito grave acontecendo, ou eu não fazia ideia do que eu não gostava, ou eu não fazia ideia do que eu gostava. Na verdade, eu já tinha muito dessas respostas. Mas ainda assim eu sempre ficava com essa sensação, mesmo tendo clareza, mesmo tendo certeza sobre umas coisas ou outras, tinha muitas vezes que eu ainda me sentia meio perdida. Inúmeras vezes também eu perguntava para minha espiritualidade se eu estava fazendo alguma coisa errada, se a vida não era para estar um pouco mais de movimento, se as coisas não eram para estar com um pouquinho mais acertadas. E sei lá, no fundo eu percebi que existia algum tipo de insatisfação. E eu acho que esse sentimento de insatisfação é comum antes de se concretizar essa sensação de estar perdido, de não saber o que fazer. E a partir do momento que eu coloquei essa intenção de querer entender o que estava rolando para o mundo, os sinais começaram a aparecer. Eu lembrei muito daquele sonho que eu tive, e eu conto esse sonho também no episódio Um Brinde aos Acontecimentos Silenciosos, sobre o jogo do Resta 1. Esse sonho era um sonho que eu estava no colégio, eu passei um tempo trabalhando em colégio, que eu trabalhava com crianças autistas, e eu estava lá no colégio, eu estava ensinando as crianças a jogar Resta 1, que para quem não conhece o jogo Resta 1, basicamente você tem que ir comendo todas as pecinhas até restar uma só. E para esse jogo funcionar, ele precisa ter um espaço vazio. E tinha uma senhora nessa sala do colégio que no final ela falava para mim, tá vendo? É no vazio que o movimento acontece. Isso me deixou seriamente reflexiva por uns dias e eu faço a fantasia de que eu talvez tenha completado, esteja completando a transição desse ciclo e o final desse ciclo é esse episódio. O final desse ciclo é esse episódio que eu tô parindo agora. Uma outra coisa que ficou aparecendo muito pra mim durante esse tempo era sobre como Exu age na nossa vida. Eu acho que não é segredo pra ninguém que eu sou macumbeira. Nessa altura do campeonato, eu acho que quem me acompanha já sabe. E Exu, por ser um orixá que mexe com a energia dos nossos caminhos, da nossa vida, sempre falam que Exu trabalha no caos. Se você cantar pro seu tranca-rua, dar uma volta lá fora quando você menos esperar, pode ser que você esteja sem emprego, sem amigo, sem relacionamento. Porque essa força, né, esse poder, é o que não for para ficar na sua vida, meu irmão, não ficará nada, não restará nada. É o jeitinho de Exu. É meio que ele faz esse movimento quase que todo de uma vez. E aí por isso que fala que ele trabalha no caos, porque você pediu para ele dar uma volta lá fora, ele foi, deu, viu que tava tudo uma bagunça e quis arrumar tudo de uma vez só. E aí fica aquela sensação de, meu Deus. E aí, o sentimento que ficou foi justamente como se fosse esse final de furacão, sabe? O furacão passou, o pior já passou. Eu não tô nem mais dolorida por conta das despedidas, das limpezas, das mudanças, tá tudo ok agora. Mas parece que ainda não tá do jeitinho que tinha que tá, sabe? Parece que ainda tá faltando alguma chavinha pra virar. E eu lembro que teve um dia que antes de dormir eu anotei isso. Eu gosto de materializar as coisas, né? De visualizar, de estar palpável. E eu anotei essa pergunta, né? O que falta para a última chave virar? E aí, mano, tem uma música do Lenine que se chama Paciência, muito antiga. E do nada, todo lugar que eu ia, tinha alguém escutando essa música. E eu achei muito estranho, porque é uma música antiga, né? Não é uma coisa que geralmente as pessoas, principalmente pessoas jovens, estão escutando. E todo lugar que eu ia, tava tocando essa música. E quando eu parei para prestar atenção na letra, eu meio que fiquei hora. Vê isso comigo, porque eu vou ler a letra, uma parte da letra junto com vocês.
Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. E aí eu fiquei cá com os meus botões, pensando nas duas coisas em duas coisas que serviu de consolo para mim, e eu acho que vai servir de consolo para você também. Que primeiro, não, eu não estava fazendo nada de errado ou deixando de fazer alguma coisa. Às vezes a vida só estava pedindo para mim um pouco mais de calma, um pouco mais de alma. E eu acho muito bonito quando ele fala que às vezes o nosso corpo vai pedir um pouco mais da nossa alma. Eu acho que nessa frase mora muita coisa, sabe? Porque nessa de o que fazer quando não sabemos o que fazer. Tem umas coisas que até serão boas, mas não vão ser o suficiente, do tipo. Nesse momento de não saber o que fazer, não é muito sobre. Não sei se vai ser o suficiente só ir para academia, fazer exercício, se alimentar bem, dormir bem, voltar a ler livros. Sabe? Às vezes isso ainda não é o suficiente. Às vezes a vida está pedindo para que a gente coloque um pouco mais da nossa alma na nossa rotina e que a gente lembre que não somos um robozinho tentando viver com o capitalismo. KKK. E aí, nessa segunda parte da música que ele fala: enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Eu faço uma fantasia de que ele quis se rebelar um pouco aqui e falar: ei, 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 mundo, peraí, você vai acelerar, vai falar para eu fazer tudo com pressa e eu vou me recusar. Porque a vida é rara demais para isso. Às vezes eu finjo ter paciência e mesmo assim o mundo continua girando cada vez mais veloz. O mundo vai continuar esperando muito de mim. Eu vou continuar esperando muito do mundo e todos nós vamos precisar de um pouco mais de paciência. Eu acho que ele resumiu muito também esse sentimento de querer apertar um pause na vida, sabe? 5 minutinhos só pra gente dar uma respirada. E aí, meus amigos e amigas, agora que já descobrimos que uma das coisas que a gente pode fazer quando não sabemos o que fazer é talvez perceber que a nossa vida pode estar pedindo um pouco mais da nossa alma. E eu sei que isso é um pouco lúdico, né? O que significa a vida pedindo um pouco mais da alma? Eu vou tentar aterrar essa confusão de sentimentos e esse vazio que aparece, que na verdade o sentimento ele pode aparecer como essa espécie de vazio. Outras vezes como um cansaço, frustração, aquela vontade de sumir um pouquinho do mundo. E eu separei algumas perguntas que você pode fazer aí para você mesmo, para tentar entender melhor o que está acontecendo com você, e por que que tu ficou com essa sensação de não saber o que fazer. E aí vamos para a pergunta número 1, que é a clássica, né? Como você tem se sentido nos últimos dias? Às vezes você pode notar que tem vibrado num padrão de humor muito específico e que ele está durando um tempinho muito específico também. Pergunta número 2. O que mudou recentemente na sua vida, mesmo que pareça pequeno? Pergunta número 3. Você está se cobrando demais por alguma resposta? Pergunta número 4. Qual é a pergunta real por trás da sua dúvida? Pergunta número 5. Que partes suas estão pedindo descanso e não uma solução? Pergunta número 6. Se você pudesse escolher algo só por prazer agora, o que você faria? Pergunta número 7. O que será que você ainda precisa soltar para abrir espaço para o novo? Eu achei 7 cabalístico, hein, amigas? Não foi nem minha intenção, mas 7 é um número de transformação, né? Um número espiritual. E eu acho que dessas 7 perguntas, a que mais me pegou foi a quinta pergunta. Que partes de mim estão pedindo descanso e não uma solução? Ai, 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 do jeito que eu sou maluca, querendo sempre dar conta de tudo, estar consciente de tudo, a tempo de tudo, eu demorei um pouco para perceber que
Meu corpo não estava querendo fazer perguntas, não estava querendo ter resposta, ele só estava querendo descansar. Estar no silêncio, deixar esse vazio ecoar por uns dias, sabe? Porque, amigos e amigas, é no vazio que o movimento acontece, cara. Às vezes a gente precisa se permitir esvaziar e não tem medo de encarar o vazio, deixar tudo bem sem nada mesmo, sabe? Uma coisa bem esquisita, um pouco assustadora mesmo, porque eu acho que aí sim, naturalmente, as coisas vão tomando o seu movimento. E eu também acho, meus amigos e minhas amigas, que a pausa, ela também é um caminho, sabe? Quando não sabemos o que fazer, a gente tenta correr muito atrás da próxima resposta, como se tudo na vida fosse urgente e a gente precisasse resolver a nossa vida toda de uma vez. E às vezes a vida vem e surpreende dizendo que, na verdade, o que ela quer realmente agora é que a gente simplesmente parasse. Parasse de se cobrar, parasse de se comparar, parasse de forçar uma clareza que ainda não deu tempo de nascer. Às vezes a gente não está perdido, às vezes a gente só está em pausa. E essa pausa ela também é um caminho. Uma coisa que nessa questão da pausa e fazer a gente se reconectar com a gente mesmo, né, etc. Cara, enquanto eu escrevia o roteiro desse episódio, eu só me vinha uma carta. Faz muito tempo que eu não trago carta aqui, né? Mas me vinha muito a carta do silêncio, de um oráculo que eu tenho que se chama Oráculo da Mulher Selvagem. E eu vou ler essa carta junto com vocês. Muitas pessoas temem o vazio e por isso enchem cada parte da vida com atividades, com afazeres, falas, excessos e obrigações. Até naqueles raros momentos em que não há nada o que se preocupar, estão voltadas para fora de si. Com isso, enchem suas vidas com as vidas de outras pessoas, com novelas, filmes, com músicas e com seriados. Não há espaço para o ser que existe dentro delas. Está tudo cheio, mas não preenchido. Seria esse o seu caso? No silêncio, é preciso estar atento às armadilhas. Existe algo muito diferente entre o silêncio arbitrado e o silêncio cultivado. Pergunte a uma criança a diferença existente entre esses dois silêncios e ela lhe dirá. Se um bebê é deixado em seu berço e ninguém lhe dar a menor atenção, ele vai chorar, chorar, até que todo o ar dos pulmões escape, até que não reste nenhuma esperança de que seu choro seja ouvido ou atendido. O bebê aprenderá com isso o silêncio, mas não há valor nesse tipo de silêncio. Ele não denota de aprendizado ou de amadurecimento, mas o contrário, é fruto de um endurecimento da alma, que não consegue mais chegar à voz. Fica preso à garganta. Muitas mulheres conhecem esse silêncio, de quem cansou de falar sem ser ouvida. Trata-se de um silêncio desesperançado, da voz amordaçada no peito que encontra mais força para vencer as correntes que a mantêm presa. Esse silêncio é mortal, pois aos poucos vai apagando, e não apenas a voz, mas a alma da pessoa. Os olhos perdem o brilho. É inevitável. A criança cansou de chorar e ninguém veio ao berço. Infelizmente, muitas crianças conhecem esse tipo de silêncio. É comum que se tornem adultos acanhados e sem voz, ou, na direção oposta, podem se tornar pessoas que falam compulsivamente o tempo todo, toda hora. Falam ainda que não tenham nada a dizer, continuam mesmo que ninguém ouça. O silêncio que nasce sem ser cultivado, que é menos fruto de um aprendizado e mais uma imposição, pode resultar em uma verborragia, em um excesso de palavras sem sentido, sem expressão, que preenche os espaços, mas não apresenta qualquer valor. É o falatório da mente, que se expressa em uma personalidade que fala sem parar. Você conhece alguém assim? O silêncio cultivado nasce de uma profunda conexão com o ser. Foi conquistado, muitas vezes às duras penas. Osho foi um grande mestre a ensinar sobre o silêncio, e para isso ele usava as palavras. Mas como ele mesmo dizia, o importante não eram as palavras ou o que era dito, mas o não dito. No silêncio, dizia ele, o amor acontece. O amor só pode acontecer no silêncio, pois apenas em silêncio é possível que dois seres estabeleçam uma conexão profunda e verdadeira. Enquanto estamos falando, estamos invariavelmente presos a uma trama de especulações da mente. Por isso, o silêncio é perturbador para muitos. O silêncio desnuda. Ninguém consegue mentir no silêncio. Não há onde se esconder. Tudo é revelado.
A carta do silêncio é um convite silencioso e incompleto. Talvez ele nada signifique para você. É possível que esse estado já tenha sido cultivado, conquistado dentro do seu próprio ser, ou é possível que seja algo ainda desconhecido. De qualquer forma, é um convite a revisitá-lo e saber que não importa o tamanho do silêncio que existe dentro de você nesse instante, é possível conquistar sempre um pouco mais. Eu sei que foi um pouquinho grande essa leitura. Eu espero que você tenha conseguido se concentrar um pouquinho, mas eu acho que tem tudo a ver essa carta do silêncio com a música, com essa frase de o nosso corpo pedir um pouco mais de alma, de calma e de paciência. Eu faço essa fantasia de que se estamos com a sensação de não saber o que fazer, é porque tem alguma coisa na nossa vida, uma ou mais de uma, se não todas as áreas da nossa vida estão precisando de um pouco mais da nossa atenção, de um pouco mais da nossa paciência, de um pouco mais da nossa alma. E para compartilhar um pouco do meu processo nisso tudo também, eu percebi que, para além de precisar dar um descanso e esvaziar, e entregar um pouco mais da minha alma para minha vida, eu entendi que eu ainda me sentia muito assustada e insegura em relação a alguns passos que eu tinha que dar, sabe? Que na real eu sempre estive pronta e preparada para algumas coisas, eu só precisava ter um pouco mais de fé em mim. E no caso, não ter tido tanta fé em mim por algum momento, foi uma das coisas que me fez ficar com a sensação de não saber o que fazer. É como se seguir em frente não fosse muito uma solução, sabe? E aí eu me perdi. No fundo eu sabia, eu só não tinha certeza assim, se eu ia conseguir mesmo sustentar os meus desejos e as minhas decisões. E aí eu fico cá com os meus mentores me perguntando, será que é esse o seu caso também? Será que você já não sabe muito bem o que fazer, você só paralisou, só ficou se sentindo meio perdido porque te falta um pouco mais de fé em você mesmo? Te falta um pouco mais de um chute nessa tua bunda para você ir, caminhar e seguir com os teus desejos, sustentar as tuas vontades? E se você chegou até aqui no final desse episódio, eu te agradeço muito. Eu espero que ele tenha feito algum sentido para você. Eu espero que as perguntas lá do início te ajudem a identificar como foi que você veio parar aqui, como foi que você teve essa sensação de não saber o que fazer. Eu espero que os meus insights te ajudem a ter novos insights. Eu espero que você se permita não saber às vezes e que aprenda a confiar que essa clareza ela vem realmente com o tempo. E eu espero que você entenda que ficar confuso faz parte e que isso não te define em nada. E eu espero que também, mesmo sem muitas respostas, você siga se ouvindo com muito carinho, principalmente. E eu espero que esse vazio que você está sentindo hoje, agora, enquanto escuta esse episódio, seja início para um novo ciclo amanhã, tá bom? E é isso, amigas e amigas. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau!